Evolução no Planeta Azul. Trilogia Apometria e Umbanda. Ramatiz e Vovó Maria Conga. Obra mediúnica psicografada por Norberto Peixoto. Segunda parte. Mironga de Preto Velho. Capítulo 6. Agentes mágicos, Exus e seus arcanos. Pergunta: afinal, o que é Exu? Vovó Maria Conga. Na concepção original do termo, não se classifica Exu em um tipo de entidade. É um princípio vibratório que obrigatoriamente participa de tudo. É dinâmico e está em tudo que existe. É a força que impõe o equilíbrio às criaturas que ainda têm karmas negativos a saldar. E, sendo assim, abrange uma enorme parcela no cosmo imensurável. Cada um dos filhos tem o seu Exu individual. Cada orixá e seus correspondentes vibratórios têm seus Exus. É o Exu, o executor das leis cósmicas. Não é nem bom nem ruim, nem positivo ou negativo. Sendo neutro, é justo. A função de Exu consiste em solucionar, resolver todos os trabalhos, encontrar os caminhos apropriados, abri-los ou fechá-los e fornecer a sua ajuda e poder a fim de mobilizar e desenvolver, junto à existência de cada indivíduo, a sua situação kármica, bem como as tarefas específicas atribuídas e delegadas a cada um dos guias e protetores. Infelizmente, existe muita confusão e controvérsia sobre os Exus. Não gostamos de falar bonito, mas a situação impõe que busquemos os conhecimentos disponíveis aos filhos. Analisando a etimologia dessa palavra, não chegaremos a um consenso. Existem 3 correntes de pensamentos entre os filhos que tentam explicá-lo. A primeira corrente afirma que a palavra Exu seria uma corruptela ou distorção dos nomes Esseiá e Suiá, significando lado oposto ou outro lado da margem, nomenclatura dada a espíritos desgarrados que foram arrebanhados para a Lemúria, continente que existiu no planeta, terra antes de Atlântida. A segunda corrente assevera que o nome Exu seria uma variante do termo Yurshu, nome de filho mais moço do imperador Ugra, da Índia Antiga. Yurshu, aspirando ao poder, rebelou-se contra os ensinamentos e preceitos preconizados pelos magos brancos do Império. Foi totalmente dominado, banido com seus seguidores do território indiano. Daí adveio a relação de Yush, Exu, como sinônimo de povo banido, expatriado. A terceira corrente afirma que o nome Exu é de origem africana e quer dizer espera. Ainda entre os hebreus encontramos o termo Exud, originário do sânscrito, significando também povo banido, e que inevitavelmente está ligado à lenda da Índia Antiga. Trouxemos toda essa erudição só para demonstrar aos filhos incrédulos a antiguidade do termo, e que vibratoriamente os Exus acompanham os homens desde as civilizações primeiras. Observações do médium. De um modo geral, está inadequada a conceituação de Exu. Para tanto, adotamos costumeiramente a designação agentes mágicos, quando nos referimos a esses amigos espirituais. Cabe esclarecer que essa palavra, Exu, sem prendermos-nos na análise etimológica da procedência milenar desse termo, na sua designação genérica, distorceu-se em espécie de corruptela da sua significação original, ou seja, no seu sentido popular e nas mais diversas casas espiritualistas, caracteriza-se por designar entidades com sérias deformações em seus corpos astrais, de baixa envergadura espiritual e obsessores de aluguel, contratados pelos mais variados tipos de despachos pagos, a que tudo resolvem pelo devido pagamento. Contudo, há de se comentar que na Umbanda as entidades ditas Exus têm uma conotação totalmente diversa do uso comum. Verifica-se no mediunismo umbandista sério, conforme nos orientam Ramatiz e Vovó Maria Conga, que as atividades dos verdadeiros Exus da Umbanda prendem-se à segurança dos trabalhos, mantendo a organização e a disciplina, sob o comando dos pretos velhos e caboclos. Também preservam, qual eficaz exaustor, pela mecânica de incorporação, o corpo mediúnico de repercussões vibratórias altamente deletérias, oriundas das incursões de resgates e desmanchos, realizados nas densas comunidades que habitam alguns locais umbralinos. Para maiores informações sobre o tema,
recomendamos o livro Serões do Pai Velho, de autoria de Roger Feraldi, editora Hércules. Pergunta: mas os Exus não são espíritos enfermiços, com deformações em seus corpos astrais e de fluidos altamente deletérios? Vovó Maria Cunga: na época mais cruel da escravatura dos negros, muitos fugiam e se abrigavam nas florestas. Esses esconderijos, locais de ajuntamento de escravos fugidos, na mata cerrada, ficaram conhecidos como mocambos. Logo após a alforria dos negros, muitos homens mais destacados na sociedade de outrora começaram a espezinhar os ex-escravos, chamando-os de mocambos, ou seja, rebaixando-os a fugitivos da lei. O desdém que se estabeleceu para com esses irmãos foi de tal monta que vários estabelecimentos comerciais e hospitais das principais capitais da época tinham em suas entradas placas com os dizeres: mocambos metidos a gente não são bem-vindos. Maneira desdenhosa encontrada de afrontar a liberdade que alcançava uma parcela importante para a sociedade da época. Não muito diferente de outrora, e em igualdade preconceituosa dissimulada, como se tratassem de fugitivos das leis do Cristo, muitos filhos dos dias de hoje classificam como Exus as entidades espirituais que não são bem-vindas, espíritos sofridos, como obsessores de aluguel, que são um tanto violentos, pois estão hipnotizados por grande poder mental que os subjuga, e com sérias deformações astrais que apresentam nas atividades mediúnicas em algumas casas que apregoam fora da caridade não há salvação. Ficamos entristecidas ao observar que no mesmo tempo em que se realizam reuniões, onde o verbo bem elaborado prende hipnotizada a plateia pelos elevados conceitos de amor ao próximo, perdão e ações caridosas, não muito distante, alguns médiuns novatos, acomodados em penumbrosa e fechada sala, recebem severas reprimendas de diretores espirituais zelosos da disciplina na passividade mediúnica dos trabalhos que ocorrerão, rigorosamente impondo para que esse tipo de espírito, os temíveis Exus, o corpo mediúnico deve evitar maiores contatos fluídicos, sob pena de desequilíbrio dos delicados aparelhos no contato com vibrações tão enfermiças. Solicitam refutar o contato mais ostensivo pela incorporação ou a chamada psicofonia, dizendo que esses irmãos devem ser encaminhados o mais rápido possível ao plano espiritual, e que os mentores que apoiam o grupo darão a devida conta. Reconhecemos que há maior exigência dos médiuns e dirigentes nesses casos, mas os filhos não devem esquecer que tais deformados e sombrios espíritos são dignos de todo respeito e carinho, devendo ser tratados como gente do Cristo Jesus e recepcionados com o coração mais exaltado de amor e júbilo de que nas ocasiões em que os mentores aureolados de luz se fazem presentes, já que são mais necessitados do magnetismo animal para se recomporem. Levem a efeito a caridade socorrista, como fazia o divino mestre na terra com os leprosos, aleijados, tuberculosos e loucos, a todos atendendo com amor e dedicação esmerada, sem receio de contágios doentios. Esses espíritos sofredores foram e são submetidos aos capatazes e torturadores de organizações malévolas e escravizantes do submundo inferior que habitam o umbral. Verdadeiramente não tem nada a ver com os genuínos Exus da Sagrada Umbanda. Pergunta: e então, o que são esses vários Exus do meio umbandista, dos quais diversos nomes, Pinga-Fogo, Exu Mirim, Exu do Mar, Exu Giramundo, Caveira, Bará, Pedra Negra, Veludo e outros? Vovó Maria Cunga: os Exus originais, agentes mágicos universais, não têm um corpo astral, não são um princípio espiritual encarnante e não se manifestam mediunicamente, assim como os orixás. Os orixás seriam os positivos e os Exus os negativos, se estivéssemos falando de polaridades energéticas aos filhos. Mas, a par disso, existem entidades que trabalham na linha vibratória de determinados Exus e, por associação, passaram a ser identificados com esses nomes, assim como os guias e protetores atuam nas linhas vibratórias dos orixás e são indevidamente tornados como sendo a própria vibração deles. Alguns nomes podem parecer estranhos para a compreensão dos filhos mais sensíveis, mas realmente assim o são. Ocorre que há uma confusão entre vibração e entidade. Embora os espíritos que atuem na egrégora umbandista tenham a denominação de Exus, não o são verdadeiramente, pois a vibração de Exu em si não se relaciona com o mundo da forma diretamente,
mas sim por intermédio de entidades espirituais que atuam como procuradores da magia de cada Exu e que se relacionam com as 7 vibrações dos orixás, como falamos inicialmente. Muitos chefes de terreiro utilizam-se dessas confusões para locupletarem-se no mando dos agrupamentos que dirigem e, escondendo-se em uma falsa inconsciência, dizem estar incorporados de tal ou qual orixá e este ou aquele Exu, gerando fascinações e obsessões coletivas, caindo terrivelmente nas mãos das organizações de baixa envergadura moral do umbral inferior. Ao percorrermos alguns terreiros ditos de Umbanda, mas que não são verdadeiramente, verificamos quão distorcido é o conceito sobre a figura dos Exus e, por associação, passaram a ser identificados com esses nomes. Há uma imagem pejorativa de Exu, o que fez com que uma gama de espíritos de certa evolução que vieram à Umbanda desempenhar funções mais terra-a-terra próprias da linha vibratória de Exu fossem equiparados a falangeiros do mal, sendo até hoje simbolizados por figuras grotescas, com chifres, rabos, pés de bode, tridentes, sendo tal imagem do mal, como do diabo em pessoa, pertinente a outros segmentos religiosos e decorrentes do sincretismo, não da verdadeira Umbanda. São os genuínos Exus da Umbanda que garantem a segurança dos trabalhos, mantêm a organização e disciplina, e são grandes combatentes quando em atividades socorristas e de resgates nas organizações malévolas do umbral inferior. Os espíritos que baixam em alguns terreiros, dizendo serem Exus, galhofeiros, imorais, deselegantes, de vocabulário impróprio, xingando, enfim, tumultuando o ambiente, não são Exus, mas espíritos doentes, que umbas obsessores, que comparecem ou por vigilância do médium e consulente, ou pela baixa moralidade do grupo mediúnico. Mas essas invasões também ocorrem fingindo-se de caboclos e pretos velhos, pois esses espíritos são mistificadores e tentam fingir o que não são, em processo de assédio para conturbar os trabalhos. É fruto da ignorância dos homens, das suas ambições e vaidades mesquinhas, a exploração desses irmãos doentes, os quiumbas, que em escambos ilícitos moralmente se fazem presentes nas vampirizações políticas, tornando alguns terreiros balcão que a tudo resolvem por meio de despachos pagos e rituais macabros, e em total discordância com as leis divinas e do merecimento individual de cada um. Exu não é o diabo. Exu respeita o karma de cada cidadão e não faz nada que contrarie o livre-arbítrio e o merecimento de cada criatura. Para maiores esclarecimentos dos leitores interessados na atuação das entidades denominadas Exus na Umbanda, indico a leitura do livro Mandinga, editora Cristales, obra mediúnica de Edson Gomes, ditada pelo Exu Serra Negra. Cumpre ressaltar a atuação dessas entidades que respeitam rigorosamente nosso livre-arbítrio, merecimentos individuais, e só agem para restabelecê-los, quando distorcidos por feitiços e magias negras. Ressalta Serra Negra: em nenhum momento a responsabilidade dos personagens pelos seus destinos é delegada a este ou aquele espírito, encarnado ou não. Vale dizer que a atuação do mal só se faz em terreiro apropriado para seu cultivo e proliferação. Pergunta: é perigoso se trabalhar com Exu? Vovó Maria Conga: os Exus da Umbanda não têm nada a ver com os espíritos maldosos, embora não seja o melhor exemplo de delicadeza amorosa aos olhos dos filhos. São espíritos um tanto endurecidos pela excessiva vivência passada nos rituais de enfeitiçamento da magia negra, pois já foram destemidos magos. Têm para si pesados karmas gerados por eles próprios e evoluem no caminho do bem como todos. Realizam desmanchas e mantêm a integridade física, etérica e astral dos médios, a que se vinculam por compromissos evolutivos mútuos e por fortes laços de ancestralidade, pois ambos já se serviram nos descaminhos da magia em proveito próprio e para a desgraça de outrem. São eficazes exaustores, preservando os médiuns de energias deletérias. O perigo está em cada um, pois é com um arado interno que se restabelecerão as ervas daninhas e os incensos ou as flores e plantas ornamentais no terreno cultivado pelos filhos à maneira de jardim da vida. Pergunta: o que é entidade e o que são artificiais? Vovó Maria Conga: entidade é um espírito que um dia habitou a carne e que evoluiu nas várias coletividades espirituais da aura planetária da Terra.
artificiais são formas pensamentos, geralmente enfermiças, oriundas das mentes doentias dos encarnados, densas, e que são manipuladas pelos magos negros. Têm a aparência astral humana, como se fossem espíritos desencarnados. Algumas engenhosas obras de tecnologia maligna apresentam emoções e sentimentos, acompanhados de movimentos próprios como se tivessem vida, e são habilmente manipulados em terríveis rituais de magia negra. Observações do médium. Recentemente, atendemos uma consulente no grupo mediúnico, de aproximadamente 35 anos, que havia emagrecido 18 quilos em 2 meses. Encontrando-se completamente enfraquecida, viu-se constrangida a pedir licença do emprego, ficando sob atestado médico, o que, infelizmente, não lhe causou maiores danos por ser funcionária pública. Encontrava-se em grave quadro de abatimento nervoso, com sérias dificuldades para dormir, pesadelos constantes e sensação de peso nas costas. Escutava sussurros, palavras que a amaldiçoavam. Na semana anterior ao comparecimento a nosso grupo, sempre que ia pegar no sono, sentia respiração gélida na altura do pescoço, atrás da nuca, o que a fazia sobressaltar-se, dificultando as minguadas horas de sono que conseguia manter. O dirigente, ao desdobrar os corpos dessa senhora em pausada contagem de pulsos magnéticos, facilitou-nos a sintonia, o que imediatamente nos levou a verificar, por meio de clarividência, a entidade escura de baixíssima vibração acoplada ao seu corpo etérico, com braços em formato de asas de morcego, sendo que as mãos eram espécie de ventosas que grudavam-lhe nas costas e nos cotovelos. Tinha espécie de garras que lhe penetravam embaixo das axilas, mantendo-o colado na encarnada, literalmente como se fosse uma planta parasita. Esse fato foi confirmado pela vidência de outro médium do grupo. Fomos auxiliados por vovó Maria Cunga, que nos informou que se tratava de trabalho de magia negra, previamente contratado por mandante encarnado, e que trabalhava junto à atendida com a finalidade de levá-la à loucura. Tinha sido feito um feitiço com terra de cemitério, visando a implantação de campo de força de baixa frequência naquela mulher, que rebaixaria as suas vibrações para se imantar forma pensamento artificial vampirizadora, o que seria mais eficaz e duradouro do que a técnica simplória de se manifestar espírito sofredor que fica vagueando nas tumbas mortuárias e capelas durante os velórios, se alimentando dos restos fluídicos e últimas energias vitais dos cadáveres. O que o artificial é mais específico e requer maior habilidade desses engenheiros do mal, exigindo análise prévia do alvo visado, para se achar a brecha vibratória, geralmente pela localização de ressonância vibratória de vida passada que ainda repercute no encarnado em somatizações da vida presente, e se definir o tipo de forma pensamento que será moldada para a eficácia do concurso funesto. Efetivamente, a pessoa que estava em atendimento havia sido hábil feiticeira em vidas passadas, o que facilitou enormemente a sua derrocada ante o artificial que lhe fora colocado, já que ainda vibrava em seu inconsciente todos os rituais utilizados em proveito próprio, ao desfavor dos outros. Contudo, tratando-se de pessoa em franco processo de reforma íntima, teve merecimento para a atuação dos Exus que dão apoio aos trabalhos. É autorizada pelos pretos velhos a movimentação desses irmãos, que, quando agem, restabelecem a justiça, e que está acima dos nossos limitados julgamentos, e não se prende à definição do bem ou do mal como entendemos. O que vovó Maria Cunga nos diz é que, quando Exu atua, restabelece-se o equilíbrio kármico e o merecimento individual que está distorcido, o que pode significar, na precária concepção dos filhos, o mal para os agentes que levaram a efeito a prática funesta da magia negra, mas, na verdade, nada mais é que um efeito de retorno das leis que determinam o equilíbrio cósmico. Foi realizado o desmanche do trabalho feito, a desintegração do artificial, e toda a comunidade de desencarnados liderados pelo mago negro contratado foi retida, e suas cidadelas no astral inferior foram desativadas. Compreendemos que os desmandos que tal organização trevosa estava levando a efeito em muitos já tinham ultrapassado o livre-arbítrio dos líderes e seguidores para o prejuízo da maior harmonia coletiva. Quanto ao encarnado contratante e ao médium que intermediou com as sombras, não nos foram autorizadas maiores informações, mas aferimos que a justiça do além tem amplitude,
que, em certas ocasiões, não nos são devidos maiores detalhes pela nossa limitação de entendimento. Posteriormente, ficamos sabendo do restabelecimento da saúde da consulente, objeto dessa narrativa, o que se mostrou de suma importância para o seu prosseguimento rumo à reforma íntima e à evangelização. O equilíbrio distorcido, tendo sido restaurado, fez retomar nas condições mínimas adequadas para sua volta ao emprego e às palestras e passes. Pergunta: alguns chefes de terreiro dizem que os Exus são elementais. Isso sendo verdadeiro, Exu sendo elemental, mesmo que diferente dos outros elementais da natureza, como silfos ou fadas, seria possível a incorporação nos médiuns? Vovó Maria Cunga: Exus não são energias elementais ligadas aos 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e água. Igualmente, não são espíritos da natureza. Os filhos devem se dar conta que existem 3 verdades diferentes que são energias e energias elementais, formas, pensamentos elementares e espíritos da natureza. As energias primárias da natureza, ou elementais, são em 4 modalidades e ligadas aos elementos ar, terra, fogo e água. Pairam em todos os recantos, concentrando-se nos sítios vibracionais mais selváticos do planeta, nas cachoeiras, matas, praias, pedreiras, rios, lagoas. As formas pensamentos elementares são substâncias etéricas, um tipo de poluição psíquica que inunda os grandes aglomerados humanos. Estão relacionados com as mentes doentias que incessantemente emitem, relacionados com sexo, vícios variados, ódios e egoísmo. Os pensamentos superiores e benfazejos, como os emitidos em prece, por terem uma frequência mais alta, não sujam a aura planetária, sendo instrumentos de higienização quando emitidos coletivamente. Por último, temos os espíritos da natureza, erroneamente chamados de elementais. São um reino da natureza espiritual, ainda sem direito à encarnação em corpos humanos, que habitam as energias elementais referentes aos elementos do fogo, do ar, terra e água, salamandras, silfos, gnomos ou duendes e ondinas. Esses espíritos da natureza não possuem a estrutura setenária ou corpos sutis dos homens, e não possuem os chakras como nos filhos. Não é possível a incorporação em médios dos espíritos da natureza, pois eles não têm o corpo mental e tampouco pensamento contínuo. Além do que os chakras que esses irmãos têm vibram em frequência adversa para o contato com os humanos. Inclusive, por não terem maldade, serem puros no sentido de não discernirem o bem do mal, o contato com os homens em geral não lhes é benéfico. É possível, contudo, serem visualizados por alguns médios, antigos magos que muito exploraram esses irmãos da natureza em proveito próprio e que hoje estão na Umbanda trabalhando em prol da caridade. Pergunta: é possível a manipulação desses artificiais para o bem? E qual a finalidade de se plasmar uma forma pensamento como se fosse um corpo astral para se tornar visível as manifestações e comunicações psicofônicas? Vovó Maria Cunga: isso é mais comum do que os filhos pensam. Uma mesa com alimentos, um quarto florido com janela aberta ao sol, um médico que estende a mão, formas conhecidas e amigáveis que estão no inconsciente dos socorridos podem ser previamente reavivadas como artificiais nas atividades de caridade. Os casos em que se plasma uma forma pensamento artificial como se fosse um corpo astral se dão quando entidades de alta estirpe vibratória têm alguma dificuldade em repetidos rebaixamentos de frequência para se apropriarem novamente de um corpo mediador, algo um tanto dispendioso energeticamente e nem sempre necessário. Utilizam-se desse recurso de um artificial no lugar de um corpo astral, para darem confiança aos seus médios na mecânica de incorporação, o que os filhos podem entender como utilização de corpo de ilusão, já que o intercâmbio mediúnico persiste através do corpo mental da entidade comunicante, em perfeito encaixe com a mente do médium educado e passivo. Pergunta: mas se as incorporações se fazem no corpo astral do médium através dos chakras, como se dá no caso desse corpo de ilusão, ou artificial, que acreditamos não ter a estrutura dos corpos sutis como os espíritos e entidades comunicantes? Vovó Maria Cunga: nem toda a comunicação mediúnica necessita da mecânica de incorporação no sentido de acoplamento da entidade comunicante nos centros vibratórios ou chakras do médium. Se tal ocorresse regularmente, como nas consultas que às vezes se delongam por algumas horas de mediunismo,
os filhos teriam sérios prejuízos nesses vórtices energéticos, já que a frequência dos chakras dos espíritos, protetores e guias, que não têm mais o corpo etérico, é sensivelmente mais elevada. É como se submetêssemos um transformador de voltagem de 1000 volts para 100 a uma corrente de 10.000, o que danificaria a aparelhagem em questão. Faz-se necessária a manutenção do intercâmbio mediúnico pela irradiação intuitiva, através da casa mental. Os artificiais, ou corpos de ilusão, são utilizados como condensadores das energias referentes à posição vibrada da entidade e dos elementos da magia que são manipulados nessas situações. Pergunta: se são apenas energias manipuladas com forma definida, como essa energia atua no corpo astral dos médiuns? Vovó Maria Cunga: não atua diretamente no corpo astral, e sim no complexo astral, etérico e físico, por meio da proximidade com a aura do médium, tal como uma junção. Obtemos um tipo de catalisador para movimentar o ectoplasma, direcionando-o aos consulentes para as curas. Esse fluido é o mais importante utilizado. Observem os filhos que é preciso o fluido animal humano. Se fosse o contrário, se dispensaria os médiuns da maioria dos trabalhos. Pergunta: há espíritos reencarnantes que também se apresentam como Exus, como guardiões das leis ou auxiliares nos trabalhos de caridade, auxiliando na limpeza e captura dos espíritos trevosos que estão atuando sobre suas vítimas, encarnadas ou não? Vovó Maria Cunga: essa situação não ocorre também com os ditos Exus, mas igualmente com os pretos velhos, caboclos e crianças. A Umbanda tem uma organização rígida no astral quanto à forma de apresentação dos espíritos que evoluem sob a égide de seu movimento. Há uma preparação sólida para que uma entidade tenha direito a um aparelho mediúnico, nos centros de formação e escolas do astral, regidos pela Umbanda. É uma maneira abençoada de evoluir em grupo, por meio das ligações ancestrais entre encarnados e desencarnados. Estabelecem-se as condições de afinidade vibratória para que ambos aliviem seus débitos de outrora. O caboclo, o pai velho e os Exus evoluem enquanto aguardam seu momento de reencarnar, pois a caridade prestada do astral para a Terra por seus aparelhos contam pontos no esquema evolutivo traçados para ambos. Permanecem em posição do ciclo carnal, mas há uma expansão das consciências rumo ao despertamento amoroso, prerrogativa da benevolência de Deus por todos os seus filhos. Pergunta: lembrando do Exu das 7 encruzilhadas, que na verdade era Calame, o venusiano que veio ajudar o desenvolvimento da Umbanda, ele teria usado a energia do agente mágico escolhido como veículo ou aparelho. Seguindo este raciocínio, todos os Exus teriam por trás de si um outro espírito, atuando eles próprios de forma passiva? Vovó Maria Cunga: não consideremos de maneira passiva o que nos parece menos benfeitor. O ter um espírito por trás não desmerece a caridade, que deve vir acompanhada da verdadeira intenção de auxílio ao próximo, tão bem personificada no exemplo do Cristo Jesus. É sabido que o Divino Mestre nunca atuou sozinho, tendo uma pleiade de espíritos benfeitores que o auxiliaram e outra enormidade sob o seu comando mental, por tratar-se de entidade sideral de alta envergadura. Há de ficar claro que nenhum espírito faz qualquer coisa sozinho, pois o estar junto e em grupo faz parte do amor que a todos une num mesmo ideal crístico. Há entidades no grupo de chefes de legião que atuam como procuradores das vibrações de Exu, tendo comando sobre os chefes de falanges, de grupamentos, colunas, entre outras formas de organização. Essa hierarquia não os coloca como melhores ou maiores do que qualquer outro irmão. É uma maneira de aglutinar em conformidade com a responsabilidade de cada entidade, não de demonstrar superioridade. Todos são ativos no trabalho em prol do bem da humanidade. Pergunta: uma das funções dos Exus seria também bloquear a passagem das energias ruins das camadas inferiores da crosta do planeta para fora ou para planos superiores? Vovó Maria Cunga: Exu, enquanto energia, agente mágico dos orixás, responde, entre tantas outras funções, como instrumento de higienização planetária, como se fossem exaustores, que são ligados para renovar o ar. Energias ruins e densas não passam para planos superiores, que são mais sublimados e rarefeitos. Nesses casos, não há finalidade na atuação dos agentes mágicos,
já que a própria diferença de densidade das energias em questão serve como delimitadoras das suas movimentações. Uma barra de gelo não flutua nos céus igual às nuvens, embora os princípios ativos de ambas sejam idênticos. Pergunta: se os Exus são os operadores de toda energia de magia, toda magia, boa ou não, necessariamente se passa através deles? Os magos negros se utilizariam desses seres para os seus propósitos? Vovó Maria Cunga: as energias dos Exus estabelecem a justiça e o equilíbrio kármico. Disso se conclui que, originalmente, não são nem boas nem maus, pois são consequências das ações individuais. Alguns magos negros, de grande poder mental, manipulam essas energias cósmicas para o mal, distorcendo o livre-arbítrio e os merecimentos, mas temporariamente. Por um mecanismo de retorno, atemporal no entendimento dos filhos, chegará um momento existencial desses irmãos em que toda essa energia manipulada para o mal voltará a eles multiplicada, pois foge-lhes ao controle a repercussão do mal causado a outrem, que, por sua vez, prejudicará um terceiro, como ondas sucessivas causadas por uma pedra lançada ao lago. Quando submetidos aos tribunais divinos que conseguem quantificar os seus karmas negativos, gerados por essas ações nefastas, dentro dos princípios das leis de causa e efeito, uma grande parte aceita-se educar na Umbanda e atuar como Exu, entidade exatamente naquela vibração energética em que mais fizeram o mal no campo da magia negra, mas agora direcionada para o bem, de acordo com os ditames da justiça e do amor. Pergunta: parece-nos inusitado e incomum. Qual a finalidade desses artificiais, formas pensamentos manipuladas pelos magos negros? Vovó Maria Cunga: ao contrário, são mais comuns do que os filhos pensam. Imagine um esposo que se vê enfeitiçado por despacho de aluguel, soberbamente remunerado para o médium despachante de organização tenebrosa do astral inferior, encomendado por amante abandonada. Por meio de rituais e invocações próprias, e com frequência vibratória do alvo da magia funesta, conseguida em usada peça de roupa íntima, obtida pela mandante com o objeto do seu amor, o mago negro do além impõe intenso rebaixamento vibratório no campo magnético do esposo infiel. A partir daí, imantam-lhe uma forma pensamento, uma artificial, de sensual mulher, manipulada para que fique parecida com a parceira dos descalabros sensuais na carne. Rotineiramente, toda a noite, durante o sono físico, o pobre incauto se verá desdobrado e em êxtase de prazer com esse robô, à semelhança dos movimentos humanos da concubina renegada, mas em intensificado processo de vampirização fluídica e perturbação do discernimento. Como se fosse um boneco hipnotizado, louco personagem, esse pai de família deixará a esposa fiel, os filhinhos e o lar amigo, em insensata e desvairada aventura amorosa extraconjugal, enfrentando a tudo e a todos para satisfazer os instintos animalescos elevados ao descontrole pelo artificial que nunca se satisfaz. Pergunta: ficamos curiosos. Pela vossa larga experiência nesses casos, poderíeis nos relatar um desfecho feliz para esse emblemático enredo narrado? Vovó Maria Cunga: suponhamos que a fiel e amorosa esposa, junto com os filhinhos, fique sem grandes alternativas de conduzir a existência em condições materiais mínimas, pela escassa pensão que poderá receber do ex-marido desequilibrado. Em momento de lucidez, procura ajuda espiritual de médium bandista. Aconselhada a procurar a sessão de consulta, é orientada a comparecer em dia e horário antes combinados para trabalho de desmanche. Resumidamente, nesse encontro, os Exus da Sagrada Umbanda são autorizados a se movimentar a favor da caridade socorrista, pois há merecimento para tanto, e não estão desrespeitando o livre-arbítrio, e sim restabelecendo. Com o magnetismo animal dos médiuns incorporados, desmancham o baixo campo vibratório que envolve o esposo, desintegrando o artificial insaciável da sexolatria. Repentinamente, o equilíbrio restabelece-se. O marido retoma ao lar, pedindo perdão, e a ex-amante se vê enjoada da aventura amorosa, se interessando por outro homem mais rico. Como os filhos podem notar, cada um seguiu a sua caminhada evolutiva. O que os Exus fizeram foi retomar os ditames das leis cósmicas, que estavam distorcidos por enfeitiçamento e rituais de magia negra.
Pergunta: mas e o mago negro do além e o médium que é seu instrumento hoje, continuarão a fazer tanto mal? Vovó Maria Cunga: infelizmente sim. Ainda estão no exercício do livre-arbítrio individual que lhes é de direito no labor da mediunidade, e cada um, pelos interesses desditosos que estão sendo gerados e que os unirão em laços vibratórios inquebrantáveis por longa data, um dia terão de prestar contas aos tribunais divinos, até que a última moeda ganha para praticar o mal tenha sido ressarcida com juros, libertando-os do efeito de retorno que o desrespeito ao livre-arbítrio dos outros impõe, qual preciso bumerangue. Isso gera, no futuro, consequências de difícil avaliação no presente, pois o mal causado a um irmão tem, na maioria das vezes, desdobramentos indiretos e negativos para aquele que convivem e dependem dele, e que também estarão sendo seriamente prejudicados. Queira Oxalá que todos que estão desviados como instrumentos na abençoada mediunidade tenham a oportunidade de se reequilibrarem na retomada do bem e do amor no sagrado movimento de Umbanda, em que o mago negro desencarnado e o médio de hoje podem ter, respectivamente, aparelho mediúnico e Exu de amanhã, por uma sábia inversão de papéis para compor o livro evolutivo da vida de ambos. Assim é a lei, assim cumprir-se-á. Observações do médium. No início da nossa prática de caridade no mediunismo umbandista, tivemos certa dificuldade de aceitar dois amigos espirituais que estavam destinados a trabalhar conosco nessa encarnação na mecânica de incorporação. Eivados de preconceito, só queríamos trabalhar com pretos velhos e caboclos. Eis que nos encontramos em terrível assédio de organização do além, que, utilizando enfeitiçamento apropriado para nos desequilibrar, que não cabe nessa nota detalhar, nos levou a repentino enfraquecimento e indisposição. Em trabalho de demanda, desobsessão, previamente marcado em corrente de 21 médiuns, realizado na frente do Congá em casa de Umbanda que frequentamos, surpreendeu-nos, em desdobramento clarividente, uma Exu entidade que se disse chamar Bará, e que desmancharia o que tinha sido feito de mal para nós, pois ele era profundo conhecedor daquele tipo de magia. Disse-nos que, a partir daquele dia, se o aceitássemos, trabalharíamos junto nessa encarnação, pois assim previa nosso planejamento reencarnatório realizado pelos mestres responsáveis no astral. Esses verdadeiros engenheiros kármicos, que, em criteriosa análise de nossa ancestralidade, já que um espírito nunca evolui só no ir e vir na carne, definiram-no pelos sólidos laços de simpatia que nos uniam há milênios, como um dos Exus entidade que nos assistiria nos labores mediúnicos, o que havíamos aceito ambos de bom coração. Após esse atendimento, ficamos curados, e esse amigo espiritual, o espírito familiar, hoje denominado Exu Bará, que trabalha como entidade na vibração de Exu, tem-se nos mostrado um fiel protetor naqueles atendimentos que envolvem incursões umbralinas, grandes remoções de espíritos sofredores e desmanchos de organizações malévolas, preservando-nos de repercussões vibratórias deletérias, oriundas desses locais de baixíssima vibração. O Exu Bará se apresenta como uma espécie de militar, fardado como se fosse um exército, e comanda um agrupamento sob as suas ordens. Ainda trabalhamos com o Exu Pinga Fogo, que é um chefe de legião, grande mago e exímio manipulador do fogo etérico. Apresenta-se todo de preto, muito alto, com capa longa. Ambas as entidades foram nossos ancestrais em outras vidas e evoluem na Umbanda. Servem ao comando de Vovó Maria Cunga, pois são agentes mágicos da vibratória do Orixá e Orimá, que regem os trabalhos dos pretos velhos. Tivemos uma grande lição de humildade, pois somente estando em maus lençóis aceitamos esses amigos, dando o braço a torcer na nossa vaidade, orgulho e preconceito espirítico.